Os sabres de luz sempre foram armas complexas e normalmente associadas ao Jedi. Também chamados de espadas a laser, consistiam em uma lâmina de plasma com diferentes cores, tendo como componente principal um cristal Kyber. Uma arma que exigia habilidade e treinamento, que se aprimorava quando utilizada em conjunto com a força. Embora fossem sinônimos de Jedi, os sabres de luz também eram utilizados por seus principais inimigos, os Sith, além de outros sensíveis à força. Apresentados em diferentes tipos, houveram aqueles que se destacavam por sua beleza, poder e história, e esses são os 10 melhores sabres de luz de uma galáxia tão distante. Sabre de luz dos Inquisidores. Sabres de luz de lâmina dupla giratória, projetados exclusivamente para eles. Seus sabres de luz eram padronizados, no entanto, a maioria continha componentes únicos. Eram sabres de lâmina dupla com tamanho padrão, continham um disco em volta que permitia a lâmina girar. A função de girar das lâminas podia ser utilizada em diversas situações. Elas eram capazes de girar tão rápido combinando elevações de micro-repulsores que permitiam aos inquisidores planar. Apesar de ser lâmina dupla, cada lâmina podia ser operada individualmente, significando que continham 2 cristais, o que era curioso para um punho tão curto. Esse sabre também continha falhas em seu design. A arma inteira era sensível. Um dano em qualquer parte é capaz de destruí-la de vez, como por exemplo, é possível parti-la ao meio através de uma abertura em seu centro. Durante o reinado do Império, Ahsoka Tano utilizava um novo par de sabre de luz. Eram achatados ao invés de cilíndricos e continham um punho curvado, emitindo lâminas de cor branca. Durante a ocupação imperial na lua de Hada, Ahsoka foi atraída pelo chamado dos cristais do sabre de luz do sexto irmão Inquisidor. Os cristais que haviam sido antes vermelhos foram purificados por Ahsoka, que acabaram se tornando brancos. Os sabres foram construídos primeiramente a partir de sucatas que ela encontrou ao longo dos anos, mas logo ela os modificou para o resultado final. Assim como seu primeiro par, o sabre secundário era um Shoto Saber. Tanto o punho quanto a lâmina continham um tamanho menor que o normal. Ahsoka passou décadas com esses sabres brancos, e em sua última possessão conhecida foi na cidade de Calodan, no planeta Corvus. O primeiro par de sabres de luz de Ahsoka Tano. Antes de conter os sabres de cores brancas, Ahsoka continha um sabre verde e o outro verde amarelado. Quando enviada como a nova padawan de Anakin Skywalker, Ahsoka continha um único sabre padrão de cor verde. Seu modelo primário continha um cabo cilíndrico reto e ornamentado de preto. Pelo jeito do acabamento, sem muitos detalhes ao longo do punho inferior perto da lâmina, nota-se que ele foi projetado justamente para a forma de combate que ela praticava, a variante invertida da forma 5, apesar de não haver confirmações. O mesmo vale para sua lâmina secundária, um sabre curto com um punho semelhante ao primário, usado a partir da metade da guerra quando ela se especializou na forma Jarkai, de cor verde amarelado. Quando Ahsoka foi embora da Ordem, seus sabres estiveram nas mãos de seu antigo mestre. Anakin modificou suas peças e os limpou. Ao harmonizar novamente os cristais com o sabre, suas cores foram alteradas para azul, que era o resultado de seu alinhamento espiritual. Ahsoka utilizou seus sabres no cerco a Mandalore e na fuga do cruzador Venator, os abandonando após a queda da República. Sabre de luz de Ezra Bridger. Um sabre de luz protótipo e único, criado a partir de peças sobressalentes encontradas ao longo dos anos. Como um híbrido entre sabre de luz e blaster, ele continha a cor azul e sons mais agudos devido a seus componentes. Quadrado ao invés de cilíndrico, o sabre de Ezra Bridger poderia disparar atordoantes. Para isso, a lâmina deveria ser desativada, pois sua bateria não suportava ambas as funções simultâneas. A lâmina leve também se ajustou bastante ao tamanho e velocidade de Ezra, sem falar que seu design tinha aparência utilitária, dificilmente seria reconhecido como um sabre de luz. O sabre do jovem Ezra Bridger foi destruído em Malachor V, em sua rápida luta contra Lord Vader. O sabre de luz de Mace Windu com certeza era um dos mais bonitos que já existiram. O segundo sabre, para ser mais específico, foi criado com o intuito de simbolizar sua posição no Conselho e compromisso com a Ordem Jedi. Seu sabre foi construído para ser único, com peças que o fizeram a arma superior.
O punho foi especialmente projetado com acabamento de elétron, de cores prata, preto e dourado. Isso sem falar em sua lâmina de cor ametista, resultado de seu alinhamento espiritual após dominar o lado sombrio, graças à sua forma de combate. Mace utilizou por mais de uma década até o fim das Guerras Clônicas, onde ele perdeu seu sabre graças à traição de Anakin Skywalker, enquanto duelava contra Palpatine. O sabre de luz de Darth Maul. Talvez o melhor sabre de luz de lâmina dupla da saga. O primeiro sabre de luz do Lord Sith utilizado durante o bloqueio de Naboo até as Guerras Clônicas. Ele consistia em 2 sabres idênticos fundidos em apenas um, ou seja, as lâminas vermelhas poderiam ser acionadas individualmente e continham 2 cristais Kyber. O modelo foi baseado em planos antigos encontrados em um Holocron Sith pertencente a Darth Sidious, seu então mestre. O punho era simples e completamente prateado. Era ornamentado de preto e continha botões de cor prata e vermelhos, totalizando 16. Durante o conflito em Naboo, seu sabre de luz foi partido ao meio por Obi-Wan Kenobi. Uma década depois, Maul continuou utilizando o mesmo sabre restante como uma lâmina. Após escapar das garras de seu ex-mestre, Darth Sidious, Maul retornou com seu sabre de lâmina dupla. Curiosamente, a metade que completa o seu novo sabre é um punho idêntico ao sabre de luz amarelo de Asajj Ventress, utilizado no romance Discípulo Negro. Nessa época, no fim da guerra, Ventress já se encontrava morta. No entanto, não há confirmações de aquele seu sabre de Asajj Ventress, mas ao que parece, Maul não só adicionou outro sabre ao primeiro, e sim o modificou, fazendo com que o cristal Kyber alimentasse ambas as lâminas. Não se sabe o que houve com esse sabre de luz, mas anos depois, ele estava utilizando outro sabre, que pareceu ter sido tomado de um inquisidor. Sabre de luz do Conde Dooku. Um sabre de luz de modelo curvado e fazia parte da lista de um dos modelos mais lindos. Quando mestre Jedi, Dooku utilizou o sabre de luz com um punho padrão de cor azul. Ele estudou os registros dos arquivos para construir um novo design. O novo sabre era cromado, gracioso, com detalhes pretos e um botão vermelho, além de uma peça achatada que seguia da base até a lâmina. O design curvado se adequava à sua técnica, forma de combate 2, Makashi. Ele favorecia movimentos longos e elegantes, além de um maior controle durante o duelo, sutileza e entregava mais destreza à mão dominante. Quando abandonou a Ordem, Dooku se tornou um Lord Sith, corrompeu seu cristal deixando a lâmina de cor vermelha. Utilizando o mesmo sabre durante anos, o sabre de luz que assassinou tantas pessoas pelas mãos de Dooku, ironicamente ajudou a matá-lo na nave Capital Mão Invisível. Com certeza um dos sabres de luz mais distintos que já existiram. De cor preta e modelo Cruz Guard, o sabre de luz de Kylo Ren conta com 3 lâminas, a principal e 2 curtas laterais chamadas Kylons. Originalmente, esse sabre de luz era de cor cinza e modelo padrão de cor azul, criado por Ben Solo na Academia Jedi de Luke Skywalker. Após a destruição da Academia, Ben foi para o lado sombrio e como parte dessa queda, era necessário corromper o cristal Kyber. A corrupção ficou fora de controle e fez com que Ben, na época já conhecido como Kylo Ren, destruísse o seu cristal. Ao tentar adicioná-lo ao seu sabre, ele se tornou instável e explodiria caso fosse acionado. Utilizando conhecimentos milenares do Jedi, Kylo conseguiu consertar esse problema, transformando seu sabre no modelo Cruz Guard, utilizando os emissores laterais como saída de escape para a energia extra. A lâmina vermelha continuou instável, soltando faísca e fumaça, além de sons diferentes. Ren queimou todo o punho do sabre, o deixando de cor escura. Partes internas ficaram à mostra e fios expostos, o tornando único. Kylo Ren utilizou esse sabre de luz até a Guerra Fria. Em seu fim, ele abandonou o lado sombrio e se livrou de seu sabre de luz, o lançando nos oceanos de Kef Bir. O sabre negro. Sabre de luz único, antigo e histórico. Tar Vizsla, o primeiro Mandaloriano a entrar para a Ordem Jedi, construiu o sabre de luz para ser único como ele, há mais de 1000 anos antes da Batalha de Yavin. O sabre negro era literalmente negro. Seu punho era completamente achatado como o de uma espada. Era escuro, sem muitos detalhes ao longo do cabo.
Sua lâmina era igualmente diferente, também achatada e de cor preta, com raios brancos em sua borda, assim como a luz que emitia, e os seus sons completamente diferentes. O sabre negro era definitivamente o sabre de luz mais diferente que já existiu. Após a morte de seu criador, membros da Casa Vizsla o roubaram no Templo Jedi em Coruscant durante a queda da Velha República, o tornando um símbolo da casa e da liderança de Mandalore. Gerações à frente, ele estava em posse de Pre-Vizsla, que o perdeu para Darth Maul. Anos depois foi encontrado por Sabine Wren, que o entregou a Bo-Katan Kryze, que o perdeu para Moff Gideon, e que o perdeu para Din Djarin, o atual dono da arma. Sabre de luz de Anakin Skywalker. O sabre do poderoso Cavaleiro Jedi, construído no início das Guerras Clônicas, após o primeiro ter sido destruído em Geonosis. Outro sabre de luz de cor verde, entregue a ele por um Jedi, também foi partido ao meio pelo Conde Dooku. De lâmina azul, o sabre tinha um modelo que media 28 cm de comprimento, feito de liga metálica e compostos de carbono. De coloração prata, era ornamentado de preto, continha um anel estabilizador magnético e mecanismo de ajuste de lâmina. Esse sabre acompanhou Skywalker por toda a guerra. Nesse tempo, Anakin chegou da Ilha Padmé, perdeu ele e foi capturado. Ao se tornar o Lord Sith Darth Vader, Anakin o utilizou para matar diversos Jedi no templo, incluindo crianças. Em sua luta decisiva contra o seu ex-mestre, Anakin foi derrotado e Obi-Wan levou seu sabre. Anos depois, ele o entregou para o seu filho, Luke Skywalker, que chegou a duelar contra o próprio Vader, que inclusive reconheceu a arma. Em sua luta contra Vader na Cidade das Nuvens, em Bespin, Luke acabou perdendo o sabre de vez, que foi encontrado nas profundezas industriais de uma colônia de mineração, e foi parar nas mãos de Maz Kanata anos depois. Assim como os cristais Kyber do sabre do sexto irmão Inquisidor chamaram por Ahsoka, o cristal do sabre de luz de Anakin também chamou por Rey, que o recusou. Das mãos de Finn, derrotado por Kylo Ren, ele foi finalmente punhado por Rey, que se tornou sua nova dona. Durante um conflito contra Ren, ambos usaram a força para tomá-lo. Ele não suportou a pressão e se partiu em dois. Através de técnicas de mecânica e com a ajuda dos textos sagrados do Jedi, Rey conseguiu consertá-lo e dá-lo uma nova aparência.